Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Passos na Fé. A partir de hoje, iniciamos uma série de 4 vídeos sobre os dogmas marianos. Nós fizemos aí uma enquete, perguntamos para vocês se vocês queriam ou não, e a resposta foi que sim, né, Zé? Então, atendendo a pedidos, vamos seguir a atender os pedidos do pessoal, falar sobre os dogmas. Mas, antes de tudo, senhor Diácono, temos algo a comemorar hoje, né? É Feliz verdade. Páscoa, o Senhor ressuscitou, aleluia, 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 aleluia. glória a Estamos na Deus. terça-feira da oitava de Natal, ou de Páscoa, de Natal, não, eu já estou no Natal, hein? Nossa, Eu tô igual aquele outro dizendo, Feliz Natal, o Senhor ressuscitou. É misturada, boa. misturou tudo, Mas mas tudo é vida. misturou, mas o importante é que estamos felizes, passamos agora pela Semana Santa, Amém. vivenciamos esse momento maravilhoso. Na nossa última live, no nosso último encontro, falamos sobre as 7 dores de Nossa Senhora, né? Ela que vivenciou todo esse momento intensamente, e nós estamos aqui hoje, né? Nessa oitava de Natal, terça-feira da oitava de Natal, desejando um ao outro, desejando a todos que estão nos acompanhando uma feliz e santa Páscoa. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E aí a gente já pode seguir para a vinheta, antes a gente o pessoal já está sabendo, o nosso assunto é os dogmas marianos, né? Nós vamos falar sobre os dogmas. Hoje não vamos falar de todos os dogmas, né? Não. Vamos conversar por um deles depois da vinheta. Ô Zé, deixa eu falar uma coisinha antes. Pedir pro pessoal aí, né? Não se esquecer de deixar o like, comentário, se inscrever no canal, né? O apoio de cada um de vocês para nós é importante, gente. É importante. O canal está crescendo, né? A gente não quer muitos seguidores, a gente quer bastante seguidores, né? Por quê? Porque ajuda a melhorar a posição do canal, ele vai chegar a mais pessoas. E o nosso objetivo do Passos na Fé é fazer com que você viva melhor a sua fé, né? Essa fé pascal, né? Porque, como dizia São Paulo, se não acreditarmos que Jesus ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé, não tem sentido nenhum. E nós cremos, né, Zé? Nós cremos, nós acreditamos que o Senhor ressuscitou, está vivo, presente, principalmente no coração, na vida de todos aqueles que nele acreditam. Então, deixa aí o like, compartilhe e ajude-nos a crescer mais e mais. Deixa aí o like, compartilhe. Pois é, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, né? Nós só temos que comemorar e também agradecer a parceria de todos, o pessoal que vai chegando, se tornou, né? Lá no meu canal se tornou membro, aqui no Passo da Fé se inscreveu, né? Está ativando as notificações. Não se esqueçam de ativar as notificações, né? Ativar o sininho, né? Para acompanhar a gente e ser avisado, tá bom? Então, senhor Diácono, vamos ir para o nosso assunto de hoje, né? Nosso assunto, o primeiro dogma mariano. O primeiro dogma mariano, nós vamos falar sobre Maria, Mãe de Deus. É um assunto controverso, né, para os nossos irmãos protestantes que não querem entender a importância do quão grande é a importância, a presença de Maria nesse meio de nós. E quando nós chamamos Mãe de Deus, não é porque ela está acima de Deus, não é porque ela criou Deus, né? Eu até assisti uma vez, uma pessoa me mandou um trecho, uma pregação de um pastor, dizendo, então pode ser mãe de Deus se ela é criada pelo próprio Deus. Como é que pode? Né? Mas ele não está entendendo o mistério da fé, não está entendendo os mistérios Não. que a própria Bíblia está lá escrita. Está escrito que Jesus, sendo Deus, se fez carne. Se fez carne onde? No seio da Virgem Maria. Então,
Jesus é Deus e o seio da Virgem Maria foi o local onde ele se fez para nascer, né? Se colocou para nascer. Então, a pergunta que não se cala: o que é um dogma? Né? Eu poderia passar essa pergunta para o senhor diácono, que é estudado em teologias e tudo mais. Eu não fiz teologia, eu já disse, eu ainda não cheguei a fazer teologia. Se um dia Deus me permitir fazer teologia, eu vou lá e faço. Né? Mas Deus vai criando os caminhos para nós. Bom, para o pessoal entender bem o que é um dogma, né, o dogma é uma verdade de fé. Uma verdade de fé. Uma coisa que é proclamada pelo magistério da igreja, lembrando que o magistério da igreja ela tem uma composição muito grande, né? E esse magistério da igreja ele proclama essa fé que deve ser objeto da adesão de todos os fiéis católicos, todos os fiéis católicos devem aderir a essa fé. Há uma imposição? Não, mas faz parte da nossa fé. Faz parte da nossa fé. É encaixe, assim. Então, não adianta eu dizer que eu sou católico Não. e se eu não acredito que Maria é mãe de Deus. Então, eu não sou católico. Né? Católico como dizia Dom Henrique Soares, um católico de meia pataca. Eu não sou um católico de meia pataca. Eu sou um católico inteiro. Católico inteiro. Que Tem que ser, acredita. né? Aí, quando vem a mente, vê o seu diácono, um vídeo que rola nos rios, um cara lá postou lá. Ele tirou uma foto ao lado da imagem de São José enorme. Aí ele colocou: essa é minha foto quando eu era católico. Aí deixa o vídeo rolar. Aí lá depois pergunta: você está esperando o quê? Eu continuo católico. Né? Puxou a audiência, mas foi no sentido assim: vou deixar de ser católico por quê? Não há necessidade. Eu não sou Não, católico de imagine. meia pataca, como dizia o Dom Henrique, né? É católico por inteiro, Zé. Tem que ser por inteiro, verdade, tem que ser por inteiro. Então, é uma conexão, né, necessária, né? E ela está claramente enunciada na Sagrada Escritura, né, na Sagrada Tradição. Não é uma coisa inventada do nada. Né? Então, quando você diz está lá, é como eu falei nos outros vídeos passados, né, que tinha um chefe, o patrão, que é protestante, ele é da Igreja Batista. Ele disse que só reza a primeira parte da Ave Maria, porque a segunda parte da Ave Maria não está na Bíblia, segundo ele. Então, ele não leu a Bíblia direito. Eu até digo a ele que a sua Bíblia é deturpada. O senhor preste atenção que a sua Bíblia é deturpada. Ele levou na brincadeira, mas é sério. Tem que ter muita atenção nesse sentido. Porque dá lá na Bíblia citada. Depois a gente vai destrinchando aqui, mostrando ao pessoal, mostrando a todos essas referências, para eles entenderem. Quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, não é uma coisa inventada, está lá. Está lá na Sagrada Escritura e está também na tradição. Os santos padres nos ensinaram isso também. Então, os dogmas referentes ao papel da Virgem Maria na história da salvação são de uma profundidade, né, de uma coerência tão grande entre si, né, e expressam a beleza, né, a beleza da ação de Deus, a beleza do trabalho de Deus quando ele quer resgatar o ser humano. Né? E aí, esse texto, né, esse tema, ele vem fornecer para nós uma imposição simples dos dogmas, né? Ressaltando apenas o que neles há de essencial. E aí, né, nós temos indicações, né, os santos padres que foram pensando, meditando, trazendo os dogmas para a gente. E aí, o senhor diácono agora gostaria de lembrar de um livro, né? Eu acho que o senhor tem aí, eu vou até colocar aqui na descrição, para o pessoal também ter acesso depois, é o livro A Virgem Maria, né? Escrita pelo Papa, por São João Paulo II. O que é que esse livro fala? Agora eu vou trazer um pouco do diácono para falar sobre esse livro, porque ele tem acesso a esse livro aí, mais do que eu. Tá, ô Zé, vou falar de 2 livros, na verdade. Esse que você citou, A Virgem Maria, do nosso querido Papa João Paulo II, um grande Papa mariano, né? E vou falar também deste livro aqui, Zé, depois você coloca na descrição, né,
do A vídeo. Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré, um tratado de Mariologia. Nesse livro aqui, então, tem de tudo. É um livro muito bom. Ele é da irmã Daniela Del Gaudio, né? A tese, antes de entrar no livro do Papa João Paulo II, eu queria lembrar aqui, você estava falando de dogma, né? Que tem que estar na Bíblia, né? Tem que estar lá nas Escrituras, senão não é dogma, né? Não é invenção de um padre, de um bispo, de um papa, né? De um leigo. Não, tem que estar ali na Escritura, né? Como você, Senão não é dogma. né? Como você citou, entendeu? Agora, eu queria citar um trecho aqui de um livro, desse livro, que fala assim, ó, porque a questão do dogma, desse dogma que a gente vai falar, Zé, é bom e importante dizer isso para o nosso pessoal, que esse dogma mariano chamado Theotokos, ou Maria Mãe de Deus, ele não surgiu por acaso, né? A questão da maternidade divina de Maria, né, surgiu exatamente como uma dúvida a respeito da dupla, né, natureza de Jesus, né? Como sabemos, possui uma só pessoa, a do Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e duas naturezas, a divina e a humana. A primeira desde a eternidade, a segunda assumida no momento da encarnação, depois do sim pronunciado pela Virgem Maria ao anjo Gabriel. Não compreendendo como seria possível em que em Jesus coexistissem duas naturezas, o patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, ele afirmava que não se podia atribuir a Maria o título grego de Theotokos, que Theo, né, a raiz Theo, né, o prefixo, do grego quer dizer Deus, né? Theo, Deus, Tokos, mãe. Por isso, mãe de Deus. Como já se fazia, havia muito, né? Porque não era possível que uma mulher fosse mãe de Deus, uma vez que Deus não poderia ter início ou nascimento no tempo. Então gerou aí já desde o comecinho uma dúvida, né? Então por isso que é bom, né, Zé? Aqui no podcast a gente vai falando, vai parando, vai lendo um pouco. É O verdade. objetivo é esclarecer o assunto. Então, neste livro, A Virgem Maria, de João Paulo II, né, a gente vai falar um pouquinho dele, vai explicando os dogmas, e a gente vai perceber o quê? Que a contemplação desse mistério do nascimento do Salvador tem levado o povo cristão não só a dirigir-se à Virgem como mãe de Jesus, como também reconhecê-la como mãe de Deus. Então, essa verdade foi aprofundada e compreendida como pertencente ao patrimônio da Igreja, né? Desde os primeiros séculos, né, da era cristã. Então, foi no Concílio de Éfeso, no ano de 431, que este dogma foi proclamado, Zé. Então, foi lá no século V, né, depois de Cristo. Então, você vê, ó, a igreja logo no começo já ficava, né, nesse questionamento. Maria não é e não poderia ser uma mulher comum. Ao ser escolhida, né, a gente vai ver depois um outro dogma dela, ao ser escolhida para ser a mãe do Salvador, ela traz consigo, então, né, essa possibilidade também de ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus homem e a mãe de Jesus Deus. Então ela tem essa dupla maternidade. Papa João Paulo II falava assim, que na primeira comunidade cristã, enquanto cresce entre os discípulos a consciência de que Jesus é o Filho de Deus,
resulta bem mais claro que Maria é a Theotokos, a mãe de Deus. Uhum. Então, trata-se de um título que não aparece explicitamente nos evangelhos. Então, você não vai achar lá no texto evangélico, né? Embora eles recordem a mãe de Jesus e afirmem que ele é Deus. Você vai encontrar em João capítulo 20, 28, 5, 18, 10, versículo 30 e 33. Em todo caso, Maria é apresentada como mãe do Emanuel, que significa Deus conosco. Então, essa breve introdução, né, para reafirmar, para confirmar aquilo que você falava aí de dogma, que é uma verdade de fé e tem que estar ali nas escrituras, né? Então, senhor Diácono, o senhor falou aí, né, desse livro, né, desses 2 livros, e eu tenho um terceiro livro aqui para falar também, né? Um terceiro livro aqui para falar sobre ele. Esse livro aqui, Na Escola de Maria, também fala sobre os dogmas marianos, são encontros oracionais, muito bom. Você vai refletindo, vai meditando sobre o assunto, é muito bom mesmo. Também vou deixar aqui na descrição para o pessoal que tiver curiosidade, né? Quem é do Movimento Mãe Rainha já deve ter baixado também, né? Deve ter já comprado, adquirido, mas ele é muito bom, fala também sobre essa questão dos dogmas, né? Fala sobre cada dogma também, um a um, tá bom? Mas veja só, senhor Diácono, a Maria, Mãe de Deus, Theotokos, né, toda essa questão, esse termo, como você falou, é termo grego, que lá aquele imperador lá em Constantinopla não queria que aceitasse, que usasse esse termo e tal. Mas já no século III, né, aí a gente bota lá no 200 e tantos por aí, com o CD2, né, de um antigo testemunho escrito, né, os cristãos, os primeiros cristãos, ainda no período da perseguição ao cristianismo, era um período muito tenso. Os cristãos do Egito dirigiam-se a Maria com uma oração simples, né? Essa oração simples que dizia assim: sob a vossa proteção, procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas de nós que estamos na prova, e livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Uma oraçãozinha tão antiga que a gente fácil está rezando todos os dias, quase todos os dias, às vezes a gente chega para Nossa Senhora lá no final da missa, o padre vai, puxa, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Mãe de Deus. Deus. Ou seja, uma oração que persistiu anos, séculos e séculos, né? Quase 2000 anos, 1800, podemos dizer assim, 1700 anos, assim. Então, algo que permaneceu, que está firme na fé, que foi alimentando a nossa fé. Uma coisa que os nossos irmãos evangélicos eles têm muito a dizer, eles dizem que, para eles, segundo Lutero, a fonte da verdade é só a Bíblia, só interpretar a Bíblia. Não lembram que durante a história, todo esse período, a Bíblia foi para eles, principalmente eu digo assim, eu uso esse termo, foi muito deturpada, foi tirada, foi Foi. extraída. Como é que eu posso dizer que a Bíblia que eles usam é fonte de verdade se está alterada? Aí ele diz, é só da Bíblia, mas eu digo a ele que não é verdade, porque várias vezes eles passam por estudos, vai ler livro de fulano de tal, que falou disso, fulano de tal, que falou aquilo, acaba sendo tratados para eles, né? Tratados de algum pastor, de algum protestante lá do passado, que vai falar sobre tal assunto, que reforça aquilo. E o que a gente faz? Que a nossa escola, nosso magistério nos ensina isso, né? E aí, voltando aqui a essa oração, quando a gente chama a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, aqui tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, sempre carrega comigo uma imagem de Nossa Senhora do lado comigo. Santa Mãe de Deus, que é essa expressão Theotokos, Theotokos. né?
lá do grego, ela aparece pela primeira vez de forma explícita com essa oração, lá no século III. Século III, período de perseguição, período que a pessoa estava fortalecendo cada vez mais a sua fé. Jesus ressuscitou, Jesus veio, voltou, falou com os discípulos, depois retornou para o Pai, enviou os discípulos, deixou Maria aos cuidados dos discípulos, levou Maria, né? Levou a mãe de Deus. Então, mas aí tem toda essa vivência. E aí a gente traz também a mitologia pagã, a mitologia pagã dos gregos. Pode trazer também, citar os gregos aqui. Acontecia com frequência, né, que como alguma deusa fosse apresentada como mãe de um deus, né? Lá da mitologia dos gregos tem deus disso, deus daquilo, né? Zeus, que é o deus maior, né? Zeus, que é o deus supremo, tinha uma mãe. Olha que susto. Olha que susto para os protestantes comparar Deus, o Deus cristão, o Deus do cristianismo, ao Deus do pagão, Deus pagão que tem uma mãe. Só que eles não entendem que a mãe, nesse sentido, é outra, de outra forma. Não é a mãe que gerou o Deus criador. Não é a mãe que veio antes de Deus, né? Porque ela é um ser criado por Deus, gerado por Deus no ventre materno, mas que serviu para gerar o menino Deus. E é aí que eles têm que lembrar que não é a mesma referência que você dá à deusa Reia, lá na Grécia, não é a mesma referência que se fala de Nossa Senhora, que fala de Maria. São Não, coisas diferentes. São mães diferentes. E é aí que está. Mães diferentes. E aí, esse contexto, né, dessa vivência, desse Deus pagão lá, facilitou, talvez, entre os cristãos, o uso do título Theotokos, Mãe de Deus, porque era a mãe de Jesus, o menino Deus, o menino Jesus que tinha vindo. E aí a gente precisa notar, precisa observar que esse título não existia, mas foi criado pelos cristãos, esse título Theotokos, Mãe de Deus, para exprimir uma fé que não tinha nada a ver com a mitologia pagã, separar as coisas. As pessoas não dizem, vocês têm o seu Deus tem uma mãe, o meu Deus também tem, então o meu Deus é igual ao seu. Os gregos poderiam pensar dessa forma, né? Mas só que a concepção de mãe aqui é outra. E aí a gente vai trazer também a concepção virginal. Maria, ela deu à luz e continuou virgem, né? O seio de Maria, toda aquela vivência de Maria, guardar tudo no coração, né? Não é uma mãe que manda no filho, como a própria mitologia ela fala que a deusa mãe manda no deus Zeus. Né? A própria mitologia, nesse caso, não. Maria não é uma autoritária. Não. E não é nem questão, sabe, Zé? Aí questão que Maria seja deusa. Maria não é. A igreja não está dizendo isso, né? Em nenhum momento, em nenhum Nenhum momento. E momento. como diz a música do Padre Zezinho, não é deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus é maior. É bem maior. Né? Depois de Jesus legal. é bem maior. Você vê, né, essa questão aí foi bem lembrada por você, porque até para afirmar este dogma, a igreja, nesse concílio que a gente vai ver daqui a pouco, o concílio de Éfeso, ele precisou trabalhar essas questões também de comparar, né, os deuses gregos, como que você próprio disse. O próprio Zeus tinha uma mãe, né? Mas eles não usavam o termo Theotokos para dizer mãe de Zeus. Então. Né? Agora, Theotokos é mãe de Deus, mãe de Jesus, o Deus encarnado, né, em Maria. E já falando, Zé, do concílio de Éfeso, o pessoal aí fala assim, nossa, aí no podcast se fala tanto em doutrina,
uns termos difíceis, né? Mas é assim, a gente, para ser um bom católico, Zé, que nem tu falava aí no início, a gente vai ser católico pro resto da vida, né? Se Deus quiser. Não vai ser o Né? católico de meia pataca, como dizia Não. o Henrique. Então a gente tem que estudar, conhecer, aprofundar no conhecimento da igreja. Então, esse concílio de Éfeso, ele aconteceu no século IV. Né? E esse termo, Theotokos, ele já era de uso frequente. Veja bem, ó, já se usava na igreja do Oriente e na igreja do Ocidente. Então, a piedade e a teologia, né, fazem referência de modo cada vez mais frequente a esse termo, que já é encontrado no patrimônio de fé da igreja. E Olha só. aí, abrindo parênteses aqui, seu Diácono, lembrando É, que você falou aí da Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, você acabou de gravar um vídeo, subir um vídeo lá, é, que fala sobre essa diferença, essa distinção Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. que é uma só, viu? Vou colocar aqui em cima nos cards para o pessoal assistir e entender essas diferenças também, né? Abrindo esse parênteses para que eles também saibam, possam distinguir. E vai ver que não tem muita diferença, não, é só de rito. É, Bom, compreende-se por isso, Zé, olha que maravilha, né? Naquela época, um grande movimento de protesto, né, que saiu do século IV, foi para o século V. Lembra aquele Nestório que eu falei, o patriarca de Constantinopla? Né? sim, Nestório. Nestório, o pessoal não vai Parece, esquecer. parece nome de leite em pó. Nestogênio, Neston, né? Neston. Eu acho que Neston fica mais perto do Nestório. É, Então, acho que o pessoal esse fez o tá, leite pensando nesse camarada. de repente, né? Então ele era o patriarca. Patriarca é da Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, como a gente conhece hoje, né? Que é católico. Os ortodoxos também são católicos. Nesse vídeo que você vai pôr no card, eu explico isso daí. Então, Isso. o que Nestório colocou em dúvida? A dúvida, ele colocava, como que Maria pode ser mãe de Deus? Na cabecinha dele, o que acontecia? Ela não podia ser a mãe de Cristo Deus, ela era a mãe de Cristo homem, porque ele próprio tinha dificuldade de entender a natureza, as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Então, se ele não compreendia a natureza humana nem divina de Jesus, ele não poderia aceitar Maria como mãe de Deus, né? E não dá para Então, ser católico sem acreditar nessas duas naturezas. não, hoje em dia é bem mais Não fácil, dá porque a para ser gente cristão. Não dá para ser é, cristão sem acreditar nessas duas divindades, essas duas naturezas de Jesus. você vê Ser que, olha, humano, a Zé, natureza humana e a natureza divina. exatamente. A gente está falando de teologia, teologia, ó, cristologia, teologia mariana, né? Deve ser um A pouco. gente a está falando aí, ó, de mariologia, são assuntos que a gente estuda na faculdade, estuda aí nos cursos de teologia da vida, né? Então, aí a gente está dizendo o quê? Então, que Nestório ele foi realmente induzido por este erro, né, de interpretação das unidades da pessoa de Cristo, né? Ele não conseguia entender, como eu dizia, as naturezas divina e humana presentes no Cristo. Então, o Concílio de Éfeso, em 431, século V, ele condenou essas duas teses, né? Tanto de que Maria não é mãe de Deus, como ele não aceitando que Jesus tem as duas naturezas, tá? Então, o concílio ele afirma a subsistência da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Filho. E esse concílio, então, proclama Maria mãe de Deus. Então, as dificuldades, as objeções apresentadas por Nestório nos oferece agora a ocasião para algumas reflexões úteis, né, Zé? A fim de compreendermos e interpretarmos de modo correto este título. Então, Zé, agora você vai poder falar assim exatamente o que é ou o que quer dizer Theotokos. Theotokos.
Fala aí, Zé. Digamos que eu vou falar agora para esse rapaz aí do Nestogeno aí, né? Tá bom. Parente do Leite lá, o Nestório. Mas o Nestório ele teve pessoas muito mais cultas, muito mais preparadas nessa época. Tanto é que, se a gente for contextualizar 431, quando aconteceu esse concílio, a igreja não tinha mais a perseguição de Roma, a igreja já era oficial do império, já estava Isso. se alargando mais ainda. Mas, assim, não é que tenha deixado, tenha fraquejado na fé. Foi melhor ainda que acontecesse esse concílio. Os concílios eles acontecem para poder trazer de novo à tona e Ô relembrando Zé, as deixa eu coisas. acrescentar uma coisinha na sua fala aí. Pode falar. Você sabe que o Concílio Vaticano II, todos os concílios anteriores a eles, na maioria deles, eles foram concílios para tratar de assuntos dogmáticos, né, de Olha, dogmas, né? Esse, por exemplo, ele foi, né, foi necessário para dirimir de vez essa dúvida de Jesus homem, Jesus divino e afirmar Maria mãe de Deus. O Concílio Vaticano II, por exemplo, já foi um concílio pastoral, né? Ele não afirmou dogma nenhum. É só para complementar aí. boa, excelente complementação. Isso ajuda bastante a gente também a entender, né? Porque e já tem pessoas que ficam suando, soprando aos ventos, que talvez haja necessidade de um Concílio Vaticano III, mas isso Ah, Só o Espírito Santo que vai dizer se há essa necessidade ou não, porque é o Espírito Santo que tem guiado a nossa igreja todos esses anos, senão a gente sempre. não tava comemorando já agora. Vamos chegar à festa de número 2000, daqui a alguns anos, de número 2000 da ressurreição do Senhor, né? Mas que agora a gente comemora, tá? Essa feliz Páscoa, com o Espírito Santo sempre iluminando e guiando a nossa igreja. Mas bem, essa expressão Theotokos, né? Theotokos, vou até botar aqui para o pessoal ver direitinho. Não é uma expressão em inglês, não é uma expressão alemã, é uma expressão latina e grega, É grega. grega, né? É um nome. Parece ser um nome feio, mas não está xingando ninguém, não. Aí ele aí. Pronto. Essa expressão Theotokos, vou até deixar ela na tela, para o pessoal gravar um pouco aí na cabeça. Ela significa aquela que gerou Deus. Mas como assim? Aquela que gerou Deus. Aí, pronto, está dando um tapa assim, um murro. Você acabou de falar uma coisa e não é outra. Como é que ela gerou Deus? Vamos lá. À primeira vista, né, a gente pode se surpreender, suscitar esse efeito da palavra, essa expressão que gerou Deus, né? Como é possível uma criatura humana criar Deus, se a criatura que é gerada por Deus? Por isso chama criatura, foi criado. A resposta de fé da igreja é clara e simples. A maternidade divina de Maria refere-se só à geração humana do Filho de Deus. A maternidade de Maria refere-se à geração humana do Filho de Deus. É aquela coisa que você falou, a dimensão humana e a dimensão divina, né? E não ao contrário, a sua geração divina. Isso é importante, hein? Porque divinamente a gente entende que Jesus ele já existia desde o princípio, junto com o Pai. Eu não lembro foi que eu li, que alguém falou que quando Deus diz façamos a terra, façamos isso, façamos aquilo, as duas mãos, entre aspas, as duas mãos seriam o Espírito Santo e o próprio Jesus. Né? É. Então, seriam os três, a Trindade Santa ali agindo. Então, desde sempre, para sempre, Jesus sempre existiu. Mas precisou de um corpo humano, precisou de uma dimensão humana, precisou de um ventre humano. Por isso que Maria é a mãe de Deus. Né? Eu espero não estar falando heresias às vezes. O Filho de Deus foi desde sempre gerado por Deus, né, como a gente falou, e ele é consubstancial, aquilo que a gente
fala da consagração lá, o corpo de Cristo é consubstancial, né? Então, nessa geração eterna, Maria não desempenha, não trabalha, não tem nenhum papel nessa geração eterna, a geração divina. E afirmar, a igreja quer afirmar, né? Então, esse Filho de Deus, que há 2000 anos assumiu essa natureza humana, foi concebido e dado à luz por Maria. Foi Maria que trouxe. Maria foi esse canal. Mas não é um canal como muitos protestantes tratam, como se ela fosse vou usar um termo assim bem chulo mesmo. Maria teria a mesma importância de um cano, um cano de água. Pronto, botou um cano, passou a água, foi-se embora, né? Para muitos deles é isso. Maria foi muito mais do que isso, né? Porque um cano não tem sentimento, não tem nada, não tem dor, não tem amor, não tem nada. Um canal, mas esse canal que gerou o humano de Deus, né? Por isso a gente canta na música, Jesus é rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Isso mesmo. E esse rosto humano de Deus precisou desse canal, dessa pessoa, de Maria, para trazê-lo à Terra. Como eu já dizia outras vezes, o próprio Jesus, por ser divino, por ser eterno, não precisaria disso, não. Ele bastava ele descer em tal momento, dizer, ó, vamos fazer aqui uma revolução, tal, já como um humano, mas não é assim que funciona, como as pessoas esperavam, né? Zé, Então, olha... estou falando demais. Não, vamos lá, porque o assunto ele é teológico, o negócio aqui é cristológico, é mariano, né? Mariologia. O pessoal pediu, nós estamos aí, ó, abrindo um leque muito importante para o conhecimento deste dogma que nós professamos. Sabe, Zé, você falava aí, né, que o Pai, né, o Filho de Deus foi sempre gerado por Deus Pai, ele é consubstancial, né? É a mesma substância. Jesus tem a mesma substância do Pai, né? São João, lá na abertura do seu evangelho, já diz que o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus e o Verbo se fez carne. Quer dizer, Jesus sempre existiu. Então, quando a igreja proclama Maria, mãe de Deus, ela quer afirmar que Maria é mãe do Verbo encarnado, Zé. Olha, Então, é mãe do Verbo encarnado que é Deus. Esse é um ponto. Por isso, a sua maternidade não se refere a toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas unicamente à segunda pessoa, ao Filho, que ao encarnar-se, olha que bonito, assumiu de Maria a natureza humana. Jesus só é humano graças a Maria, graças a nossa mãe, a Virgem Maria. Então, olha, dá um nó no cérebro aí, né? Teologicamente falando, né? Puxa vida. Então, ela é mãe de Jesus, que é Deus, tá? Então, a maternidade é relação entre pessoa e pessoa. Uma mãe não é mãe apenas do corpo ou da criatura física saída do seu seio, mas da pessoa que ela gera. Maria, portanto, tendo gerado, segundo a natureza humana, a pessoa de Jesus, que é também a pessoa divina, portanto, por conseguinte, ela também é mãe de Deus. É interessante isso, né? Porque a mãe que dá à luz um filho, ela não deu à luz só a um filho, ela gerou, né? Ela alimentou, ela deu sangue, ela deu nutrientes, tudo através do seu corpo. Houve ali toda uma geração daquela pessoa humana. E aquela pessoa que ela estava gerando era também uma pessoa divina.
que foi, né, encarnado dela pela ação do Espírito Santo. Então, por isso que a igreja diz, se o Espírito Santo, que a gente vai ver um outro dogma, né? Se o Espírito Santo, né, que pela ação dele foi capaz de gerar o Deus no ventre de Maria, e Maria gerou, quer dizer, ela, como eu disse, deu do seu sangue, Maria alimentou com o seu sangue, quer dizer, só pode ser mãe de Deus, não tem como deixar de ser, né? Mãe só de um homem simples, de um homem qualquer. Então é nesse sentido que a igreja reconhece a maternidade divina de Maria, porque a concepção dela foi virginal, foi pela ação do Espírito Santo, ela gerou Deus, né? Ela gerou, ela não criou, é diferente, Por né? isso que eu uso muito esse termo. Ela trouxe o menino Deus, né? O pessoal lembrar dessa pequenez, que Deus precisou ser pequenininho, ser Então, gerado. e você vê, esse sangue de Jesus é o sangue de Maria, Aí, né? Quer dizer, isso é verdade. então, Zé, olha, deu para entender? Você entendeu o que eu Uhum, expliquei? tranquilamente. Então, se nós estamos entendendo, eu acredito que quem está nos ouvindo também está. E aproveito abrir um parênteses aqui. Se tiver com dúvida, não está entendendo ainda, escreve nos comentários aí. Fala, ó, diácono, ô Zé Maia, eu até quase que entendi, né? Mas faltou um pouquinho mais, né? Se A gente quiser que vai a ter. gente clareie, a gente vai procurar respostas. Se a gente não Vamos lá souber, atrás. a gente vai procurar respostas para E isso. daí a gente responde você, deixa o e-mail aí, a gente vai dar uma resposta para você, tá bom? E aí a gente faz também uma sessão, qualquer momento desse, a gente pode fazer um vídeo respondendo Opa, as perguntas que o pessoal vai perguntar, né? com certeza. Muito bem, seu Diácono. É isso que você está falando mesmo. Então, se a gente está conseguindo entender, então o pessoal consegue entender, traz essas perguntas, traz essas dúvidas se você não consegue. Mas a gente lembra sempre que a gente professa, a gente proclama Maria, Mãe de Deus, e essa profissão que a igreja faz é uma única expressão de fé. É uma expressão de fé acerca do menino Jesus, o Filho de Deus, né? Do Filho de Deus com a mãe, né? O Filho, Jesus, que é Deus, que veio através de mãe. E essa união, essa expressão de fé, esse Theotokos que a gente fala, que a gente traz, emerge nesse dogma, né, que já vem lá do concílio de Éfeso, lá no século IV, V, como seja, né, traz à tona essa definição que a gente trouxe aqui, né, essa definição de maternidade. Maternidade de Maria não é a mesma maternidade da deusa grega lá, que é a mãe Não, do Deus supremo deles lá, não. Não é a mesma, não tem a mesma referência, né? A maternidade divina de Maria é outra, e os padres da igreja, ele vem durante séculos e séculos nos evidenciando essa divindade, essa fé nossa nessa divindade de Cristo, né? Sempre lembrando para nós, Deus, ele tem a sua dimensão humana e também tem o próprio Deus Jesus tem a dimensão humana e a dimensão divina, né? Por isso que a briga que é aquele parece que a gente faz, quando a gente vai dizer graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, né? Quando a gente vai dizer diviníssimo. Por que eu estou trazendo isso aqui, que tem a ver com esse assunto? Porque o próprio Cristo é o único que pode ser dito divino, diviníssimo. Digníssimo, todo mundo é digníssimo. Qualquer um pode ser digníssimo. Mas diviníssimo só o próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, que é essa figura humana e divina no meio de nós. Então, foram muitas as objeções, né? Objeções que vieram lá no passado, as antigas, as objeções que vêm ainda hoje, que são tão recentes para nós, que tratam desse tratado, dessa informação de dizer: ah, Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, só é mãe de Deus, Jesus, Deus. Que confusão é essa que estão fazendo aí?
E aí a gente vai lembrando que durante todos esses tempos, nós cristãos, né, vamos interpretando, trazendo isso, os santos padres da igreja, o próprio magistério da igreja, vem nos ensinando corretamente o significado dessa maternidade. A gente tem que observar o significado dessa maternidade para a vida de Maria, para a vida do cristão. Por isso, aí que a gente diz, daí aquela questão, Maria é mãe de Deus, Maria não é nossa mãe. É nossa mãe também, né? O próprio Cristo diz, eis aí a tua mãe. Nós somos aquele discípulo amado lá de Jesus. Né? Somos sim. Eis aí a tua mãe, é mãe de Deus, então é mãe nossa também. O menino, porque Jesus era nosso irmão, né? Até lembro que uma vez a gente cantava aqui a música, dizia assim, Jesus, Jesus nosso Pai, Jesus Redentor, aí o padre foi corrigir, não, você não tem que dizer Jesus nosso Pai, é Jesus nosso irmão, porque ele é filho de Maria, ele é um ser humano como nós, então Maria é nossa mãe, olhando por esse lado, né? Olhando pela natureza humana, apesar da natureza divina, mas Jesus é o Filho. Se ele é o Filho na Trindade, então ele é nosso irmão também, né? Então Jesus nosso irmão. Né? Então essa expressão dessa divindade de Maria, ela se torna um privilégio da fé, um privilégio da fé de nós por Maria e do amor nosso para com a Virgem Maria, né? Sabe, Zé, o Theotokos dá garantia para nós da realidade da encarnação. Sabe Isso é disso, né? verdade mesmo. Então Estava você falava analisando isso aí, aqui. a gente tá falando aí de magistério da igreja, de concílios, de dogmas. São todos termos, né, que é recorrente na nossa igreja. A igreja católica, ela não fala acerca da fé a esmo. Ela sempre, como diz, você que gosta de ditado popular, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Quer dizer, Isso é ah, verdade, é mas verdade. tem gente que mostra a cobra também. Fala assim, não, aqui ó, matei a cobra mesmo. Então, quando a igreja fala assim, né, que no Theotokos ela dá a garantia dessa realidade da encarnação, ela afirma, baseado até no que Santo Agostinho veio dizer. Ele diz assim: se a mãe fosse fictícia, seria fictícia também a carne. Fictícias seriam as cicatrizes da ressurreição. Então, Santo Agostinho, né, debruçando em cima do mistério da mãe, ele é um contemporâneo dessa época aí, ó. Né, ele viveu aí o período do concílio de Éfeso, né? Então ele sabe bem que está falando, olha, não é fictício, a maternidade não é uma invenção da igreja, né, que quer empurrar a goela abaixo aí, né, nos seus cristãos, nos seus seguidores, não, está provado, né? Não tem como, né, a gente duvidar disso, não tem como. Agora, por outro lado, né, essa devoção que nós temos, né, por Maria Mãe, né, contempla, né, e nos faz ver que há uma imensa grandeza, Zé, conferida a Maria, que quis, né, que seu filho nos desse ela também por mãe, como você estava dizendo aí. A expressão mãe de Deus remete-se ao verbo de Deus que na encarnação assumiu a humildade da condição humana para elevar o homem à dignidade de filho de Deus, ou seja, o homem, né, chegar à filiação divina. Agora uma coisa, Zé, mas esse título, né, à luz da dignidade sublime conferida à Virgem de Nazaré, proclama também a nobreza da mulher e sua altíssima vocação. Isso a igreja também faz menção. Com efeito, Deus trata Maria como pessoa livre e responsável.
e não realiza, né, quando diz assim, ó, livre, responsável, e não realiza a encarnação do seu filho, senão depois de ter obtido o seu consentimento. É isso. É o sim, Isso é né? verdade. O fiat. Então, seguindo então o exemplo dos antigos cristãos do Egito, os fiéis entregam-se àquela que, sendo mãe de Deus, pode obter do Divino Filho as graças da libertação dos perigos e da salvação eterna. E é verdade mesmo, né, Zé? Você sabe que São Simão Stock, quando recebeu lá em 1215, se não me engano a data, a visita da Virgem Maria, ela falava justamente isso, né? Aquele que usasse o escapulário, que tem lá a imagem, né, do seu coração imaculado, o Sagrado Coração de Jesus, Isso. né? Ela daria ali a certeza do céu, da salvação eterna, né? Então a gente vê que Maria, depois disso tudo, não só é a mãe de Deus, como a gente vai ver nos outros dogmas, mas ela passa a ter uma grande importância na intercessão pelos filhos que Jesus deu a ela, conforme você dizia: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, Maria, nossa mãe, e sendo mãe, ela cuida e intercede por nós. Olha que maravilha, né? Então é isso, Zé. A gente falou bastante aí de palavras difíceis, Mas para concluir teotocos. aqui, deixa eu interromper o senhor um pouquinho. Para concluir isso aqui, enquanto a gente estava conversando, você estava falando aí, eu estava procurando lembrar onde é que eu tinha visto essa expressão desse livrinho aqui, ó, sobre até hoje, Beato Tito Bransma, mas a partir de 15 de maio será São Tito Bransma, será canonizado. E aí fala ele que aí foi frade carmelita, e ele fala sobre por que entrou no Carmelo. Podia ter escolhido outras congregações, outras ordens, ia ser franciscano, talvez, mas resolveu entrar no Carmelo por conta de Maria, por conta de Nossa Senhora. E aí ele diz aqui para nós, e eu quero concluir antes da gente partir para os avisos paroquiais, né? Concluir aqui com esse trecho do livro que achei bem interessante, e diz assim: o nome de Maria estava gravado profundamente no seu coração e em todas as ocasiões se manifestavam. Sobre a imitação de Maria, escreveu coisas maravilhosas. E veja que interessante, ele dizia que devemos ser teotocos. Ele dizia, Tito Bransma dizia, devemos ser teotocos, isto é, mensageiros de Deus, aprender com Nossa Senhora a banir do nosso coração tudo que desagrada a Deus. Veja que profundidade dizer isso aqui, porque Jesus precisava de uma terra pura para ser criado, um local puro para ser gerado. E Maria, que foi mãe de Deus, era esse terreno puro e sagrado que ele podia entrar, né? Esse é quando a gente volta lá no Antigo Testamento, lá com Moisés que se aproximar da sarça ardente, na sarça ardente Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos pés, que esse lugar é santo. Então, para entrar no lugar santo, ele não colocaria Jesus para ser gerado num ventre que não fosse santo, puro. E aí ele diz: tudo que desagrada a Deus ele vai tirar e abri-lo para que se encha do Espírito Santo. Tal como Maria, devemos levar uma vida repleta de Deus, pois fomos também escolhidos para viver em união com Ele. Mediante sua graça, Deus quer viver em nós, e mesmo que nossa união não seja tão íntima como a de Nossa Senhora, nós também podemos ser mensageiros de Deus. Então, quando nos tornamos esse teotocos também, né? Mensageiros de Deus. Aí ele conclui:
Também Deus nos manda o seu anjo pedindo que abramos o nosso coração a fim de receber a luz do mundo, Cristo, para carregá-lo como uma tocha, e aí uma expressão que ele usa lá, né, de um místico holandês, carregar Jesus como uma tocha. Né? Então, toda essa abertura, nós temos que ser fechando essa ideia de esse assunto de Theotokos, mãe de Deus, e aí o Beato Tito Brasma, até agora, Beato Tito Brasma, nos traz também essa mensagem, sermos mensageiros, terras santas, puras, para que o próprio Jesus venha, né, e a gente possa levar, ser esse canal, né, não um canal como as pessoas tratam, um cano de correr água, mas o canal que vive, que transpira, que, é, que vive, que exala esse perfume de Deus. Né? Verdade, É isso aí. verdade. Muito bom, Zé. Nossos avisos paroquiais, Zé. Vamos neles lá? Então, nossos avisos paroquiais, como a gente tem falado, como sempre, né, do Passos da Fé, desse projeto nosso, muito bonito, do Passos da Fé. Né? Então, vocês entrem lá no site, Passos da Fé. Vou até abrir ele aqui para mostrar a vocês como está mais bonito, cada vez mais bonito ele, e o Diácono botou até umas indicações de livros que a gente vai citando aqui. Você, às vezes, não clicou no link aqui na descrição, a gente coloca na descrição, mas também, se você quiser saber quais foram os livros que a gente indicou, tá lá no Passos da Fé também, você pode também ver lá, entendeu? Então, o Passos da Fé tem os podcasts, que você pode ter acesso em nas plataformas, principais plataformas de áudio e vídeo, tem os nossos vídeos também, então tem muita coisa para vocês aproveitarem, né? Deixa eu compartilhar aqui essa tela para mostrar a vocês como está ficando cada vez mais bonito o Passos na Fé. Deixa eu ver se agora dá para ver aí. Já aparece aí, Diácono? Para mim, Tá não. bem, né? Vamos ver. A internet está meio lenta aqui. Apareceu. Aí. Agora apareceu, né? Pronto. São detalhes, a internet às vezes atrapalha a gente, mas faz parte, viu, gente? Faz Vocês parte. conhecem, vocês sabem, né? Então, aqui você, no Passos na Fé, né, você tem aqui já no início a opção do Apoia-se, você pode apoiar o nosso canal. Né? Senhor Diácono, fala aí do Apoia-se para nós, por favor. Então, você pode ser um colaborador, um apoiador do nosso trabalho. A gente chama o apoia.se, é uma campanha, né, onde as pessoas que... Puxa vida, eu gostei do trabalho do Diácono, do Zé Maia, vejo que eles toda semana estão preocupados em trazer conteúdo de qualidade, vale a pena investir nesse canal aí, vale a pena ajudá-los. Então você pode ajudar financeiramente com 5, 10 reais ou mais. Você entra lá no Apoia-se, no www.apoia.se/Passos na Fé, ou vai no site, como o Zé falou, clica lá, daí você já é direcionado para o site do Apoia-se, e lá você vai se inscrever, né? Inscreve-se e tal, Pois é, e pode todo clicar mês, então, aqui nesse botãozinho aqui no meio, na tela, isso, aparece apoiar, a pessoa vai lá e apoia, aí isso. flutua. Vai direcionado lá para o site do Apoia, é tudo bem tranquilo, sossegado, você pode entrar lá, que é bem protegido, é seguro, né? Tem perigo não. Daí você entra lá e fala, não, eu quero apoiar com 10 reais por mês. 10 reais por mês, né? Não, o que é 10 reais por mês às vezes, né? Com 5 Agora reais. é só um pouco mais de litro de gasolina, né? Então. Por enquanto. Mas cada um ajudando a gente aqui, a gente Dá vai pra ver. fazer o que com esse dinheiro, Zé? A gente vai investir no canal, melhoria de equipamento, né? Tudo que a gente faz hoje aqui não é profissional, né, Zé?
Os equipamentos aqui é made in China, umas adaptações de estúdio. Lógico que a gente procura fazer o melhor possível, sem dúvida. Então, você sendo esse apoiador, você vai estar colaborando com o, o site, com o canal, com os podcasts, né? A gente vai poder estar com maior e melhor qualidade de material. Então é isso aí. É isso aí. E também aí, já logo depois do apoio, você já vai encontrar os vídeos mais atuais do canal Passos na Fé. Depois você pode clicar aqui e ver mais, ver os outros vídeos também. Tem as dicas de livro que a gente vai citando aqui, a gente vai colocando aqui vocês também. Como eu disse, não consegui pegar lá na descrição. Está lá no Passos da Fé, tem os livros também, vocês podem ir lá, né? Ver também os outros podcasts, o que foi o Diácono falou nos podcasts, pode ouvir diretamente o podcast por aqui. Né? E aí os convidados, né? Esses convidados aqui, tá faltando uma foto aqui, que eu não tenho a minha ainda, né? Não ciúme. Vai ser atualizado. Tem um clique no Instagram aqui, vocês vão lá no Instagram, mas está excelente, excelente mesmo, tá lindo o canal Passo, o site do Passos na Fé, tá muito bonito. Então, vai lá, visita o site, aproveita os conteúdos e também clica no Apoia-se. Né? E se vocês gostam de rezar bastante, não tem muito com o que rezar na mão, né? Aí a gente tem também o nosso aplicativo, né, Diácono? O aplicativo... Sim. Né, o nosso aplicativo Secular Orante. Secular Orante. Está disponível na plataforma, por enquanto, na plataforma do Android. Do Android para Android, né? A Play Store, né? E logo, assim que possível, a gente. Porque o custo é maior para colocar para iPhone, mas assim que possível a gente vai colocar também para iPhone, e aí vai ter uma abrangência muito maior. Viu? Mas, de qualquer forma, querendo, eu vou também deixar o link aqui na descrição para vocês, quem tem iPhone, poder acessar também. Acessa como página de site. E aí, reza do mesmo jeito. Salva lá o ícone e aí consegue rezar do mesmo jeito, como se fosse o próprio aplicativo. Viu? Não tem como perder. Deixa. Não é isso? Isso muito daí, bem, Zé. Acabou, né? Só lembrando, como a gente está na Páscoa, a Páscoa ela vai até a festa de Pentecostes, né, Zé? E a gente, na Páscoa, a gente reza o Regina Coeli, né? Isso. Mas aqui hoje... Coeli, né? Ou Coeli, né? Regina Coeli, né? Depende da tradução. O pessoal vai rezar. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Né? Bom, pensamos então a bênção de Deus, né? A bênção pascal, pedindo que a Virgem Maria, Theotokos, a nossa mãe, interceda por nós, por você que ficou até agora aqui assistindo, nos ouvindo, que ela abençoe a sua casa, a sua família, que ela abençoe a sua fé, que ela te dê mais fé ainda, que nós possamos sempre crer, né, que Jesus está vivo e reina na sua igreja e reina em cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueçamos de dizer, né? Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma santa noite para todos, uma boa semana. Até o nosso próximo encontro, que a gente vai retornar com o segundo dogma. Qual é o segundo dogma, seu diácono? Que a gente vai falar. É sobre... eu preciso ver aqui, Zé, porque não sei se está na sequência, amigo. Peraí. Pronto, nós temos Maria, Mãe de Deus, e a gente vai falando aqui. Vai falando, pessoal. Temos o dogma da Imaculada, temos o dogma da Assunção,
É né, porque eu fiz um da roteiro, mas não virgindade de Maria, e eu aí a fiz um gente vai roteiro trazer. cronológico. Pronto. Um grande abraço no coração de todos, um beijo no coração e até nosso próximo encontro. Viu? Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Aleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quia per meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Nora pro nobis Deum, alleluia. Laude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum latificare dignatus est, prestaque sumus, ut per ejus genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitem, per eundem Christum Dominum nostrum.